Seja bem-vindo ao Máximo Sistemas. Nesse vídeo de demonstração, o intuito é te mostrar um pouquinho do que o nosso sistema tem a oferecer. O ideal é que você agende uma demonstração com um dos nossos vendedores, porque ele vai conseguir te mostrar o sistema dentro daquilo que você precisa, que o teu comércio necessita, tá? Então aqui eu vou dar uma passada de maneira geral para que você tenha uma ideia do que o nosso sistema tem realmente a oferecer, tá bom? Então iniciando aqui, eu estou com o sistema de caixa aberto na sua primeira tela. De cara aqui eu tenho três opções, né? Vender, abrir e fechar o caixa. Então, digamos que eu queira clicar aqui em vendas. O sistema ele me avisa que para vender eu tenho que ter uma movimentação em aberto, né? E se eu quero abrir agora, eu digo que sim. E ele vem para essa tela onde eu digo qual é o número do meu caixa, né? O valor que eu estou abrindo de troco e a minha senha para confirmar essas informações. Eu tenho esse botão aqui onde eu informo moedas e notas de maneira unitária, né? E aí, conforme eu vou colocando aqui, ele vai me dando em valor logo abaixo, né? Eu coloco unitário, ele me dá o valor, e vai somando aqui embaixo também. Depois que eu terminar de preencher, eu vou dar um OK, né? E ele vai trazer para mim esses valores para essa tela. Se não quiser usar esse botão, não tem problema, só colocar o valor que você tem de fundo de caixa, né, de troco, e seguir aqui para o próximo passo, que é colocar a senha. Vou colocar a minha senha. Cada operador tem a sua senha, né, com as suas devidas permissões, tá? Então o sistema pergunta ali se eu quero abrir o caixa, eu digo que sim e vou dar um enter aqui, ó, caixa aberto com sucesso. Se eu abrir o caixa, então agora eu posso vender, ele me traz para essa tela aqui de vendas. Eu estou com um banco de dados de teste, que é de uma padaria, então ele me trouxe essa tela que tem a ver com padaria. De repente o seu comércio é um material de construção, é uma sorveteria, uma papelaria, uma loja de roupa, enfim. Nós atendemos vários tipos de comércio aqui, mas a ideia de venda ela é igual para todos esses comércios. Tem as suas particularidades, né? Mas a ideia de modo geral é a mesma. Esse fundo dá para a gente mudar, colocar uma tela de fundo que tem a ver com o teu comércio, tá? A venda aqui, o processo de venda é super simples. Com o leitor de código de barras é só você bipar o produto, né? E ele já vai lançar ali do lado esquerdo, tá? Eu vou digitar aqui um produto pelo código dele, que eu sei que eu tenho aqui no meu cadastro. Então eu tenho um produto que é o 9000. Olha só, a Coca-Cola de 1,5 litro. Se eu digitar Coca também e der um Enter, ele abre para mim tudo que tem no nome Coca-Cola, tá? Então, como deu para ver aí, só escolher qual eu quero, né? Escolhi aqui essa retornável, Enter e já lançou. Muito simples, né? Vou digitar aqui Fanta, Enter. Ele vai abrir para mim tudo que tem no nome Fanta. Olha só. Estou vendo ali que tem uma com código 250, ó, 250 Enter, já lançou. Então, muito fácil a operação. O cliente não quer mais nada, eu vou dar um Enter, ele cai nessa tela aqui de recebimento. Aqui do lado esquerdo eu tenho as formas de pagamento, né, que o sistema aceita, tá? Atalhos para notas para facilitar também. Digamos que o cliente pagou em várias formas de pagamento, né? Então ele passou uma parte aqui no crédito, vou por aqui, ó, o valor é baixo, vou por R$ 10 no crédito, vou por aqui mais, por exemplo, R$ 5 no débito. E para pagar esses 10,30 ele me deu ali uma notinha de 10, uma de 5, me deu R$ 15. Então eu tenho um troquinho aqui de 4,70, tá? Eu vou dar Enter. Deseja efetuar o recebimento? Sim. Deseja imprimir cupom? Aqui pode ser o cupom fiscal, se tiver configurado a NFCE, né? Ou pode ser um cupom não fiscal, só um comprovante. Dá para trabalhar com os dois, beleza? Então, se eu jogo para sim aqui, o sistema imprime o cupomzinho do cliente, só a via ali de comprovante, né? E finalizou a venda. Então, esse é um processo simples, um processo básico de venda, tá? Que qualquer um consegue fazer, qualquer um consegue operar o nosso sistema. Aqui na parte de baixo nós temos outras opções, então vou passar um pouco nas mais utilizadas, né? Então vamos lançar de novo aqui vou lançar duas cocas aqui. Digamos que o cliente não quer mais uma delas, né? Como que eu cancelo isso? Aqui na parte de baixo, ó, eu tenho F7 cancela item, informe o número do item, item 1 e item 2. Vou pôr o 1 aqui, pronto, já está cancelado. Se o cliente não quer mais nada, eu dou um F8 aqui embaixo. Deseja cancelar a venda? Sim, já está tudo cancelado. Tudo que é feito aqui nesse sistema do caixa fica registrado no nosso outro módulo, que é o módulo administrativo, que é onde eu cadastro o produto, cadastro o meu cliente, tiro o relatório de vendas, controle o financeiro, que é feito nesse outro módulo, tá? É, ainda aqui, nós temos na parte de baixo esse menu principal, onde eu tenho
toda a parte de descontos, né, desconto em valor e em porcentagem no total da minha venda, acréscimos, né, se eu precisar acrescentar algum valor na minha venda por algum motivo, dá para fazer também. Desconto aqui por item, né, eu consigo fazer também em valor e em porcentagem. Sangria, despesa e retirada, né, são as saídas de dinheiro do meu caixa que eu preciso registrar. E o suprimento, que é a entrada de dinheiro numa situação onde não é venda. Então, por exemplo, você, dono do comércio, chegou da rua com um monte de moeda no bolso e colocou essas moedas no seu caixa como troco. Isso é um dinheiro que entrou que não é venda. Então, isso é um suprimento, tá? É, vou ter ainda aqui a pesquisa de produto, né, que é a consulta de preço. Então, o cliente chegou e te perguntou, olha, quanto que custa esse produto aqui? Você vai bater o código de barras lá. Então, vou digitar aqui na mão. Olha lá, ele localiza para mim o produto, me mostra aqui o preço, tá? R$ 9,80. Eu fecho a tela dando um ESC, enfim, continuo atendendo o meu cliente. Então, essas são as operações básicas. Aqui na tela, nessa tela de recebimento, né, a gente tem acesso aqui também, além das formas de pagamento comum, né, cartão de débito, crédito, Pix, dinheiro, nós temos aqui crediário. Então, eu cadastro o meu cliente e parcelo para ele de maneira, principalmente loja de roupa, né, que algumas trabalham assim ainda. Então, dá para controlar o crediário lá no meu contas a receber. Eu tenho a troca, né, que é a troca de mercadoria. O cliente levou, decidiu trocar, só voltar, dá para fazer a troca. Eu vou ter aqui o convênio, que nada mais é que o fiado, né? Então o cliente compra comigo para pagar depois. Acontece até muito também em empresas, né? Você vende para uma determinada empresa para receber depois no fim do mês ou a cada 15 dias, e aí você emite uma nota fiscal eletrônica para essa empresa dos produtos que ela veio comprando nesse período, e isso é possível também, beleza? É, Bom, são muitas opções que o sistema tem. Se eu apertar aqui, por exemplo, o Alt A, olha só, você pode pausar aí agora o vídeo e dar uma lida aqui para você entender um pouquinho, mas tem bastante coisa que o sistema faz. Para restaurantes, né, dá para habilitar os 10% do garçom, tá? O sistema vai salvar essa informação e depois te dar um relatório de quanto foi cobrado de 10%. Tem alguns comércios que dividem, né, esse valor que conseguiram com os seus funcionários, então dá para a gente tirar um relatório e ter essa visão, tá? A gente tem ainda sistema que controla comanda, né? Padarias que querem trabalhar com comanda, dá para fazer a comanda pelo celular, dá para fazer a comanda pelo módulo de comanda no computador, tá? É, Nós temos controle de orçamento, enfim, são vários os controles, não teria como eu mostrar o sistema inteiro aqui. Por isso que eu disse no início, se você achou interessante, se você gostou, marca uma demonstração que o vendedor vai te mostrar de acordo com a sua necessidade, tá bom? Beleza? Deixa eu passar só mais um detalhe aqui, que é a parte dos relatórios, né? Então, do relatório de venda. Se eu quiser saber o quanto eu vendi até o momento, aqui nessa telinha que eu mostrei agora há pouco, Alt A, olha só, eu tenho aqui, por exemplo, o comando Alt F, aqui ó, Alt F fechamento parcial do caixa. Então eu quero saber quanto vendeu até o momento. Eu dou um Alt F aqui, ó, claro, só com a senha de supervisor, né? Digitei aqui. Olha só, ele me mostra o quanto vendeu até o momento em cada forma de pagamento, total de vendas, né? Ó, se teve recebimento de fiado ou crediário, como eu já citei, fundo de caixa, suprimentos, sangrias, enfim, se teve algum cancelamento, descontos, algum acréscimo, né? A minha média aqui de venda, né? O meu ticket médio, então ele já me mostra aqui também. Beleza? Então, além de mostrar isso aqui no caixa, ele mostra no outro sistema administrativo, e aí nós vamos gravar um outro vídeo falando um pouquinho do sistema administrativo, que, claro, é um complemento desse daqui. Tá bom? Então, um vídeo para vocês terem uma noção geral aí de como trabalha o sistema do caixa. Tá joia? Bom, seguindo aqui o nosso vídeo de demonstração, então eu vou te mostrar agora o módulo ADM, tá? Só antes de iniciar, aqui na área de trabalho, olha só, eu tenho o módulo ADM que eu vou mostrar agora, o PDV que eu já mostrei anteriormente, né? E temos esse módulo aqui, balcão, que dentro dele eu tenho o controle de orçamento, que eu já citei, né? Controle de orçamento, eu tenho o controle de comandas e eu tenho também uma função muito interessante chamada Pesa Fácil. Ele é um sistema de autoatendimento para quem trabalha com self-service, tá bom? Então, se você precisa de algo nessa linha, se você achou interessante, entre em contato com a nossa equipe que nós passamos mais informações, tá bom? Seguindo aqui,
Vamos lá, módulo ADM. De cara, você tem acesso a algumas informações que são bem legais. Então, eu tenho o total de vendas do dia e do mês, contas a receber e a pagar, né, o total do dia e do mês, claro, que ele só vai mostrar se você usar a parte financeira do nosso sistema. Ticket médio do dia e do mês, que é uma informação super importante para todo comerciante. Esse gráfico aqui que é bem legal também, que ele mostra para mim as vendas como elas vêm andando nos últimos meses, né? Se elas estão subindo, se estão caindo, se elas vêm se mantendo, tá? E aqui por grupo de produtos, né? Quando eu cadastro um produto, eu digo a qual grupo ele pertence, tá? Então, só com um exemplo simples, eu cadastrei lá a Coca-Cola, ela pertence ao grupo de refrigerantes. Eu cadastrei a cerveja Brahma, ela pertence ao grupo de cervejas, né? E assim vai, tá bom? Vamos lá. Aqui então a navegação principal. Eu tenho algumas das principais funções que eu já vou passar cada uma delas. Cadastros, né? Tudo que tem a ver com cadastro vai estar aqui. Estoque. Então, de repente, você está aqui querendo um sistema para controlar estoque, querendo saber se o nosso sistema tem isso. Tem, dá para controlar estoque sim, desde o seu início ali. Financeiro. Também temos esse controle dentro do nosso sistema. Contas a pagar, contas a receber, plano de contas, fluxo de caixa, está tudo aqui. Relatório de vendas, né? Então, pausa o vídeo aí, dá uma lida em cada coisa que a gente tem aqui. Aqui nós temos mais relatórios também que ajudam no gerenciamento do seu comércio e comissões, né? Para quem trabalha com comissão, temos alguns relatórios aqui também que ajudam nesse controle, beleza? Voltando aqui então para a aba principal, vamos passar aqui, ó, clientes. Então, aqui eu vou cadastrar todos os meus clientes que serão usados em vários locais do nosso sistema. Para quem controla ali fiado, né? Então, eu cadastro o meu cliente, coloco um limite de crédito para esse meu cliente, né? Aqui, ó, dados financeiros, coloco um limite de crédito para esse meu cliente. E quando atinge o limite de crédito, o sistema ele bloqueia, não deixa a pessoa comprar mais, tá? O cliente pode ser utilizado também quando eu faço um orçamento. O cliente é utilizado quando eu faço uma venda, né, tanto pelo PDV quanto por esse sistema aqui, que é para quem tira pedido, já vou falar um pouquinho dele, tá? Ou até mesmo no financeiro, enfim, é utilizado em vários lugares. Seguindo a mesma lógica, funcionário também, tá? Então eu cadastro meu funcionário, utilizo em vários lugares do sistema. Fornecedores a mesma coisa, tá? Para controle de estoque, né? Na entrada de estoque, para lançar no financeiro, quando eu faço uma compra e eu parcelo com o meu fornecedor, tá? Produtos, vamos lá. Produtos, talvez a parte mais importante aqui, né? A base de qualquer sistema. Então, eu vou pegar qualquer produto aqui e vou alterar ele. Alterei aqui essa broa de chocolate. Eu posso cadastrar o produto por um código simples, como está aqui, como pode ser pelo código de barras, tá? Inclusive, nós temos uma função, essa minha versão não está atualizada ainda, mas nós já temos uma função que quando eu bato o código de barras aqui, o sistema ele vai buscar o seu produto numa nuvem, num banco de dados que a gente tem na nuvem, e se tiver esse produto lá, ele já traz todo o cadastro. Então já vai facilitar muito, tá? O seu processo aqui de cadastramento, beleza? Bom, então o código do produto, o nome do produto, se eu vendo o produto por unidade, por quilo, por metro, enfim. Os grupos que eu citei agora há pouquinho, né? Eu coloco aqui. Toda a parte fiscal que é necessário para a emissão de cupom fiscal e nota fiscal eletrônica, tá? Aqui, essa função ela é bem interessante de família. Aqui é o seguinte, vou dar um exemplo, por exemplo, de um produto de mercado, miojo. É, eu vendo aqui 10 sabores de miojo, beleza. Todos eles têm o mesmo preço, eu vendo eles a R$ 2. Tá, quando eu for mudar o preço de R$ 2 para, por exemplo, R$ 2,50, eu vou ter que entrar um por um e mudar. No nosso sistema não, eu crio aqui essa família. Então eu crio uma família chamada miojo, tá? Jogo todos esses sabores dentro dessa família e na hora de mudar de preço eu mudo pela família. Beleza? Facilita muito. Então, principalmente mercado, tem um monte de produto que segue esse padrão, né? Que por conta de uma característica dele, o código de barras muda, e aí eu tenho que cadastrar todos eles, né? Beleza? Trident é assim, Halls é assim, tem um monte de salgadinho, bolacha, enfim, tem vários itens que seguem essa linha, tá? E aí essa família ajuda bastante. Na parte de baixo aqui, a gente começa a falar um pouco da parte de preço, né? Então eu tenho aqui preço de compra, se você precisar aumentar o seu preço, jogar uma porcentagem em cima do seu preço de compra, você consegue pôr e ele vai te dar o teu custo, a sua margem de lucro e o seu preço de venda. Eu tenho aqui até 5 preços de venda para o mesmo item, então
Se você trabalha aí, por exemplo, atacado e varejo ou qualquer outro tipo de tabela de preço, você consegue utilizar essas 5 opções aqui, tá? Do lado de cá, eu tenho estoque de vendas. Então, esse item, digamos que eu tenho 50 dele aqui em estoque, tá? Então, eu já ponho que eu tenho 50 aqui. Quando chegar mais mercadoria, eu vou dar entrada por essa tela aqui de trás, que é o compras, que eu já vou falar um pouquinho dele, tá? E aí ele vai somar com o que eu tenho aqui. Né? Estoque mínimo e máximo, isso aqui é uma ajuda para compras. Então, esse item eu vendo bastante. Quando bater 20 de estoque, eu preciso que o sistema me avise para não faltar estoque, né? E eu comprar mais. Estoque máximo, então mais que 100 também já seria demais, tá? Para não ter esse problema de você comprar mais, tá? Tem relatório aqui dentro que o sistema te dá uma sugestão de compra, por isso do mínimo e máximo aqui, beleza? Bom, o que a gente tem ainda dentro aqui? Eu vou ter a parte de balança, tá? Então, para você que precisa trabalhar com balança, eu consigo clicar nessa opção, exportar para a balança, e o sistema ele libera essas funções, né? Eu consigo por validade, receita, enfim, tudo que é necessário para que você trabalhe com a balança etiquetadora. Eu tenho também aqui, o nosso sistema ele integra com balança balcão, né? Que é aquela balança utilizada normalmente no caixa ou para restaurante que trabalha ali com self-service. Então, o sistema também integra com esse tipo de balança, beleza? Temos ainda aqui, ó, promoção. Então, eu consigo ativar a promoção, colocar quando a promoção começa. Por exemplo, começa hoje a promoção e ela vai até domingo. Né? Quando virar aqui para o dia 23, aí eu ponho o valor da promoção. Então, aqui ó, eu tenho o valor original, que é de R$ 6. Né? Digamos que na promoção eu estou vendendo esse produto a R$ 4,50. Quando virar aqui para o dia 23, o sistema volta sozinho para o preço original. Então eu não tenho retrabalho, eu não preciso entrar em produto por produto para voltar para o preço original. Então isso facilita muito também. Tá? E eu tenho também a promoção por dia da semana. Então esse item toda quarta-feira entra em promoção. Então dá para fazer dessa maneira também. Beleza? Vamos lá, deixa eu sair um pouquinho daqui. Nessa tela de produtos, tem vários relatórios, tá? Pausa aí o vídeo, dá uma lida aqui também, tem bastante coisa, tá? Eu vou ter ainda aqui, ó, a clonagem de produtos, que ajuda muito para quando você está iniciando, principalmente, né? Fechei o sistema agora, vou ter que cadastrar os meus produtos. Então, a clonagem de produto ajuda muito. Né? Eu citei agora há pouco o exemplo do miojo. Eu cadastrei um miojo, os outros eu vou só clonando. Eu clico nele, clico em clonar, olha só, ele copia todo o cadastro aqui para mim, e aí basta eu colocar o novo código de barras e, de repente, essa característica que diferencia um e outro. Tá? Basicamente isso. Então, ajuda muito nesse processo, beleza? A gente tem um negócio muito legal também aqui, que tem a ver com o controle de estoque, que a gente chama de produto composto, tá? Então, digamos, vou dar um exemplo aqui, ou então até em relação à produção do produto. Essa bomba de chocolate, eu clico aqui em alterar, digo que ela é um produto composto, tá? E vou salvar. Ok, legal. Então já está com a opção aqui ó, de produto composto. Aqui nesse botão, que é o botão de composição do produto, eu vou lançar todos os itens que fazem parte da produção dessa bomba, entendeu? Então, quando eu vender o produto principal, que é a bomba de chocolate, todos os itens que fazem parte da produção desse produto, o sistema vai baixar o estoque também, tá? De acordo com a quantidade que eu colocar aqui dentro dessa tela, beleza? Então isso aqui é bem interessante, também serve, dá para usar de várias maneiras essa composição, tá bom? Vamos lá, saindo aqui do produto, vendas. Esse vendas é para quem trabalha tirando pedido, é para aquela loja que não tem porta aberta ao público. Né? Então o cliente liga e fala, olha, manda para mim um orçamento de tal maneira e aquele orçamento é aprovado e ele se transforma numa venda. É aqui dentro que eu vou fazer isso, tá bom? E essa venda, né, depois ela cai lá no meu financeiro também, tá? No meu contas a receber. Eu consigo ter uma espécie de controle de entrega aqui também, tá? Que é bem legal. Aqui no compras, eu consigo, onde eu vou fazer a entrada de mercadoria. Então, eu comprei com o meu fornecedor, o fornecedor mandou para mim lá a nota fiscal. Eu consigo importar o XML ou consigo fazer de maneira manual, clicando aqui e fazendo o preenchimento de todos os campos, tá bom? Vamos lá, deixa eu sair daqui. É, movimentações. Essa tela tem a ver também com estoque. Quando eu clico aqui no incluir, olha só, eu tenho aqui algumas opções que têm relação com o estoque. Tá?
perda de produtos, né? Então, que é algo muito importante, porque estoque não é só comprar e vender, né? Tem essas particularidades, né? Então, uma latinha que caiu no chão e estourou, o que eu faço com isso? Eu tenho que lançar como perda, né? Então, por exemplo, tem a faxineira, ela foi lá na sua prateleira, pegou lá uma água sanitária para limpar o chão. Isso é um consumo interno, então você tem que ter esse controle, né? Para entender o quanto está indo embora de produto perdido ou de consumo interno mesmo, beleza? Tá bom? Então aqui você consegue ter isso. Manifestação do destinatário. Isso daqui é o seguinte: sempre que alguém emitir uma nota fiscal no seu CNPJ, isso vai aparecer aqui. Tá? Então, isso evita fraude. Nós já tivemos algumas questões, alguns clientes aqui, né, que pegaram isso, emitiram nota fiscal no CNPJ dele, desse cliente nosso, e ele não conhecia aquela nota. Né? Então, entrou em contato para entender o que era, enfim, para resolver, falou com a contabilidade dele. Aqui dentro também ele consegue negar essa nota e a Cefaz fica sabendo, Cefaz é a Secretaria da Fazenda, tá bom? E também você já consegue pegar aqui o XML de compra, quando é uma nota que você conhece, claro, e para fazer a importação aqui para o compras que eu acabei de falar, tá? Então já facilita também. Nota fiscal eletrônica, tá? Então é a DANF, então a gente tem o cupom fiscal que é emitido pelo PDV e tem a nota fiscal eletrônica que você gera por aqui, tá? Vamos lá. Aqui dentro, só abrir a tela para vocês verem. Aqui, ó, eu vou clicar no botão incluir para incluir uma nota. Eu consegui importar uma nota que veio de um orçamento. Ou melhor, eu importo um orçamento para fazer uma nota. Eu importo uma venda aqui desse botão aqui de trás para fazer uma nota. Ou uma venda que eu fiz lá no caixa e eu preciso emitir uma nota fiscal eletrônica. Eu consegui importar também, tá? É possível. Ou posso fazer na mão aqui também, né? Clico no botão incluir e vou preenchendo todos os dados para emitir essa nota. Tá bom? É, Bom, consigo aqui cancelar a nota, inutilizar uma numeração, fazer uma carta de correção, enviar a nota por XML e PDF para o meu cliente, tá? De dentro do sistema. Não preciso salvar no computador, abrir o meu Gmail lá, anexar e mandar. Não, faz tudo direto do nosso sistema, beleza? Vamos lá. Seguindo aqui, vou ter contas a pagar e receber, né? O nome fala por si só. Tudo que você tiver para pagar e receber, você vai lançando aqui, né? Conforme, olha só, aqui em financeiro, que é a mesma coisa. Então eu lanço aqui tudo que eu tenho para pagar e receber, né? Conforme eu for fazendo a baixa das contas a pagar e receber, deixa eu puxar aqui. Conforme eu for fazendo a baixa, eu tenho essa conta aqui. Eu paguei ela, eu vou baixar ela. Quando eu baixar, ela vai cair aqui no fluxo de caixa. Aqui no fluxo de caixa, eu vou ter o total de despesas, o total que eu recebi de créditos, né? E como eu fechei meu mês, se eu fechei no vermelho ou não. Tá? Então, isso aqui, inclusive, é bem importante, é bem interessante. Acho que todo comércio deveria ter um controle como esse daqui. Tá? Aqui também eu gero o plano de contas, que é tudo que eu tenho de despesa e receita. São grupos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho contas fixas, né? Tudo que eu tiver de conta que eu pago todos os meses, que são as contas fixas, eu vou lançar nesse plano aqui, nesse grupo. Tudo que tiver a ver com a contabilidade, eu vou lançar aqui. De repente você tem aí, por exemplo, veículos. Então você vai criar um grupo aqui chamado veículos, chamado carros, porque tem gasolina, tem manutenção. Então, o quanto que eu estou tendo de custo com esses veículos? Dessa maneira que eu falei agora, você consegue ter o controle aqui, beleza? Vamos lá, deixa eu seguir aqui, voltando para a aba principal. E nós temos esse envio arquivo SAT, que é um botão para você enviar o XML para a contabilidade, tanto do SAT quanto da nota fiscal eletrônica. Só que melhor que esse botão, nós temos uma plataforma web, né, onde o seu contador, ele lá no computador dele, lá no escritório dele, ele vai entrar na internet e vai digitar um site nosso lá, onde ele vai colocar o login e senha dele e vai pegar todas as informações, todos os arquivos de venda, tanto da nota fiscal eletrônica quanto do cupom fiscal, do SAT ou da NFCE. Então ele mesmo entra e pega, não precisa você ficar mandando para ele. Tem sistema que não tem isso, e aí todo mês você tem que entrar numa pastinha, anexar, abrir seu e-mail, mandar, aí tem prazo para mandar, de repente você esquece. Então com a gente aqui não tem esse problema. Beleza? Então, eu dei uma passada geral aqui do que o sistema tem a oferecer. Espero que tenha sido claro, que você tenha conseguido entender.
tá? E se você gostou do que a gente passou aqui e quer saber mais, entre em contato, marca uma demonstração com o nosso vendedor, né? Tira ali as suas dúvidas, tá bom? E se o que eu mostrei aqui for o suficiente também, de repente você já quer saber preço, etc e tal, também entre em contato com o nosso vendedor, tá? Que a gente vai te passar maiores detalhes, tá joia? Muito obrigado pelo seu tempo.